Bom dia, igreja. Estão felizes com Jesus? Amém. Também estou muito feliz nessa manhã de poder compartilhar com vocês, contribuir para essa série que está sendo tão abençoadora. Quem está sendo abençoado, quem está sendo edificado, quem está sentindo algumas mentalidades mudando acerca do culto da igreja. Amém. Quando o Hugo falou que iria fazer essa série, uma luzinha já acendeu. Eu falei, quero fazer parte disso, quero contribuir também, né? O que eu não contava era que o Alisson e o Mateus já ia pregar tudo que eu tinha, né, para contribuir. Mas eu fiquei muito feliz. A gente ficou um tempo fora da cidade, mas a gente nunca ficou fora daqui, dessa casa, desse ambiente, da vida do pastor Hugo e da Amanda, que são amigos do nosso coração. E é um privilégio poder, nessa manhã, nesse domingo, compartilhar o coração aqui. Que você seja muito edificado também, que nós possamos somar para esse entendimento sobre o culto. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia. Acho que eu estou um pouco nervoso, hein? Mas vamos lá. Queria iniciar com uma dinâmica. Preciso muito que vocês interajam comigo, tá? Para as coisas darem certo. Então, vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês respondam em voz alta. O que eu estou fazendo agora? Vou me arriscar aqui. Sejam criativos, vai. Tá bom. Por quê? Porque o ato de fechar os olhos, ele é um ato primeiramente muito biológico. A gente fecha os olhos por muitos motivos, né? Por motivos emocionais. Às vezes uma notícia boa faz a gente fechar os olhos e celebrar. Uma notícia ruim faz a gente fechar os olhos também. A gente fecha os olhos para refletir. E o ato de fechar os olhos, por exemplo, no ambiente de culto, é um ato também muito comum. E quem está olhando de fora não sabe o que a gente está fazendo, pensando, a nossa ação naquele momento. Para quem está do lado de fora, os mais crentes, você viu que enquanto a gente mantém assim aquela maturidade, aquele respeito, está orando, está falando com Deus, daqui a pouco não fala, está panguando, está viajando. E queridos, essa é uma verdade, principalmente no ambiente de culto. Tem alguns de nós, de repente, que estava aqui, estava de olho aberto, aí foi começar o culto, e aí viu uma pessoa que você tem um pouquinho de problema chegando. Nossa, eu não acredito que aquele irmão chegou, vou até fechar o olho. E aí a gente usa disso, muitas vezes, como uma fuga. Às vezes a gente usa o lance de fechar os olhos como uma ação de proteção também. Eu me lembro de algumas vezes quando criança, meu pai tentava assim colocar um pouco do futebol em nós. Não deu certo, por isso a risadinha. Mas eu sei que ele tentou. Ele sabia da verdade da música e sempre impulsionou a gente para isso. Mas o futebol ele tentou também porque era uma coisa que ele gostava bastante. E eu era criança e ele falava, vai lá no gol. Aí eu ia no gol. Aí ele falava, põe a mão assim, hein, deixa na frente do rosto. Aí eu fazia assim. E na hora que ele ia bater essa bola pro gol, eu fechava o olho. Ele falou, não pode fechar o olho agora, a bola pega na sua... Enfim, só para dar o exemplo de proteção, né? A gente fecha o olho às vezes por medo, por proteção. E eu não quero ser injusto de repente com pessoas que são novas na caminhada com Deus, ou pessoas que nem são tão novas assim, mas que ainda têm uma mentalidade de que um lugar de profundidade, de relacionamento com Deus não é para você. Então na hora que começa mesmo, na hora que a gente começa a orar, o culto começou, a gente começa a buscar a Deus, tem gente que vai fechar os olhos porque
não sabe muito como reagir, ou acredita lá, essa coisa de orar, de imaginar Deus num trono e ir profundo, eu acho que não é uma coisa muito para mim. E eu queria dizer nessa manhã que isso é para todos nós, é para você sim. Existe um caminho de um relacionamento profundo que está disponível para todos nós. O Senhor nos amou, o Senhor derramou o seu amor por nós, Ele morreu por nós, nos abriu o caminho e nos disponibilizou acesso ao Pai. E o fechar dos olhos também pode ser uma ação de fé, muitas vezes. Que nós sabemos que Deus não está nas paredes, Ele não está num ambiente feito por mãos humanas, mas que Ele habita no nosso espírito. E o que nós cremos é que o Espírito está aqui, como a gente não vê Ele do lado de fora, a gente acredita que está aqui dentro. Então talvez fechar os olhos é um bom caminho para que a gente possa isolar toda e qualquer distração fora de nós, e a gente possa olhar para Deus. É verdade que a gente vê Deus com os olhos abertos também, no próximo, em tudo que Ele faz. Mas o que eu quero com essa mensagem? Eu quero tentar tirar você do neutro, ou tirar a gente desse lugar neutro. Porque o fechar dos olhos no ambiente de culto, ele é importante, mas ele precisa ter intencionalidade, porque senão a gente fecha os olhos para fugir daquilo que o culto está propondo. Porque às vezes de olhos fechados, a gente não deve justificativa, não deve resposta a ninguém. De olhos fechados a gente consegue se livrar da nossa responsabilidade alheia. Então entenda a responsabilidade no culto. Entenda, eu não falo mal desse ato. Comecei falando bem para ficar claro isso. Não é pecado nessa comunidade, nunca foi errado fechar os olhos para se relacionar com Deus. Mas eu creio que nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Faz essa pergunta para você, assim como eu fiz essa dinâmica, fechando os meus olhos, eu perguntei para vocês, o que eu estou fazendo? E eu quero devolver essa pergunta para você. Quando você fecha os olhos, o que você está fazendo? Aonde está a sua consciência, enquanto que de olhos fechados? Porque essa coisa da gente fechar os olhos, sabendo que quem está vendo a gente vai acreditar que a gente está orando, me lembra, por exemplo, quando Paulo menciona Moisés, lá em 2 Coríntios, ainda não é meu texto base, eu vou ler um texto, tá bom? A gente é crente, a gente abre o texto primeiro, pregador, mas eu quero fazer essa abertura para trazer esse pano de fundo. A gente vai lembrar de Paulo falando de Moisés, quando ele se relacionava com Deus e tinha contato com aquela glória, e o rosto dele ficava reluzente, então ele cobria o rosto com um véu. Só que Paulo fala que essa glória começa a sumir do seu rosto, e mesmo assim ele continuava colocando o véu no rosto. Para quê? Para de repente manter a postura. Então quem olhava de longe e via o véu no rosto, falava, a luz da glória está ali, está brilhando. Só que Paulo vai dizer que já estava sumindo essa luz, e mesmo assim ele continuava. Paulo, do outro lado do templo, ele começa a dizer, parece que tem gente que ainda nos dias de hoje fazendo igual Moisés fazia, vestindo o rosto com um véu e olhando para a lei com a lente de Moisés ainda, olhando para as coisas do Senhor como se fossem rituais que a gente faz por conta da religião. E Paulo não só faz essa denúncia, como ele também diz, mas tem um jeito de tirar esse véu, tem um jeito de abrir esses olhos que estão fechados para aquilo que Deus quer de nós, para aquilo que o culto está propondo. Qual é essa forma? É pelo Espírito. Porque onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade.
No ambiente onde o Espírito de Deus está, na proposta do culto onde o Espírito reina, queridos, nós não temos que fugir de nada, nós não temos que disfarçar de nada. É um ambiente de liberdade, para a gente buscar o Senhor, independente do que alguém está olhando, do que as pessoas estão pensando. Quando nós entramos nesse lugar, num momento de culto, nós temos um propósito, e nós não podemos fugir desse propósito. E o propósito do culto é cultuar, é buscar Deus. Vai fechar os olhos? Feche os olhos mesmo e leve o seu pensamento ao Senhor e comece a contemplar. E conforme você fecha os olhos e começa a buscar e contemplar Deus, você vai tendo experiências nesse ambiente de culto. E eu sei que o culto não é para a gente ter experiências, mas Deus é bom, e tem coisas escondidas em Deus para aqueles que buscam Ele de todo o seu coração. Tem mistérios de Deus para serem revelados para nós, e a gente não busca por causa dos mistérios, mas Ele tem para dar, Ele tem para revelar. E o meu intuito também com essa mensagem é despertar você, despertar a sua expectativa para o novo de Deus nas nossas reuniões. Eu queria ler um texto que ainda não é o meu texto base, eu nem ia ler esse texto. Hoje de manhã, na hora que eu comecei a dar uma olhadinha no que eu tinha escrito, Isaías capítulo 29, versículo 10. Comecei a ler ali meu esboço, e esse texto saltou, e eu falei assim: meu Deus, agora não, vai me bagunçar tudo. Os pregadores entendem isso, né? Mas olha lá, então Isaías 29, 10. Eu vou ler um trecho aqui, mas para a gente concluir essa ideia. Diz assim: porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Irmãos, aqui é um texto onde Isaías está profetizando. Deus mais uma vez bravo, né, com o seu povo por conta da consequência das ações deles, e ele está falando de um castigo. Então fechou os olhos de vocês que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês que são os videntes. Para vocês toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem um livro a alguém que sabe ler, dizendo: leia isso, por favor, ele responderá: não posso, porque está selado. E se derem um livro a quem não sabe ler, dizendo: leia isso, por favor, ele responderá: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Olha o que ele diz: eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, eu farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos entendidos desaparecerá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice: ele não me fez? Pode a coisa feita dizer ao seu oleiro: ele não sabe nada? Então, quero passar por esse texto, falando sobre essa ação de Deus, de derramar um sono sobre alguns de nós, e não é um sono de ficar com sono no culto. Isso aí deve ser um outro problema, uma outra questão, mas fala de um sono para as coisas de Deus, uma preguiça de cavar no ambiente espiritual, no ambiente de culto, e a gente começa a não compreender mais algumas coisas. É como se a gente não entendesse aquilo que a gente está lendo. E por que Deus faz isso? Porque este povo me honra com os seus lábios, mas o coração está longe de mim.
Então eu comecei falando de alguém que fecha os olhos e parece que está orando, mas não está. Pode ser que não esteja. Agora eu estou falando de pessoas que estão honrando ao Senhor com os lábios, mas talvez com o coração longe. E que tanto uma prática quanto a outra nos afasta do propósito do culto e nos afasta do nosso caminho de relacionamento com o Senhor. Tanto uma coisa como a outra vai nos aproximando para rituais religiosos. Esse texto ainda ele é certeiro em dizer, porque o temor dessas pessoas consiste em mandamentos de homens. No ambiente de culto, nós temos pessoas que expressam aquilo que estão vivendo diante de Deus. Nós temos pessoas que se expressam a partir daquilo que o ambiente está propondo. Às vezes ele vê alguém se expressando e ele começa a se expressar igual também. Nem sabe o que está acontecendo, mas está entrando no embalo junto. E não é crítica, é só diagnóstico. Tem gente que compreende a grandeza do Deus no qual nós estamos diante, adorando, mas decide não se expressar. Então a gente vai tendo essas pessoas dentro do ambiente do culto, e qual que é o resultado? Eu queria deixar isso claro também, nós não estamos aqui preocupados em ter cultos sobrenaturais. Pastor Hugo já falou sobre isso. Não é sobre bater cabeça, mas é que talvez alguns desses nossos comportamentos, eles podem estar revelando a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Pode ser que a gente aprendeu algumas coisas no que diz respeito ao culto e a nossa relação com Deus, e a gente siga fazendo essas ações de fechar os olhos, de falar de Deus, de cantar, sem colocar o nosso coração, sem se aplicar integralmente naquilo que nós estamos fazendo. Estamos juntos? E eu desejo muito contribuir para tirar a gente desse lugar hoje, para que quando a gente fechar os olhos, a gente vá para Deus mesmo, para que quando a gente cantar, irmãos, cada centímetro da nossa voz revele o nosso coração, revele a verdade daquilo que nós estamos cantando e crendo, que a nossa atenção esteja totalmente voltada para aquilo que o Senhor está falando, através do pregador, da palavra que está sendo liberada, que eu creio que isso vai trazer integridade para nós. Ao mesmo tempo, eu creio que o que faz de repente de uma igreja, fervorosa em Deus, é a vida dessa igreja no cotidiano, na segunda-feira. Se a gente tem um corpo, um povo que está vivendo uma vida de culto, de adoração semanalmente e se reúne no domingo, vai ser culto sobrenatural. Mas eu também creio que pode ser que tenha pessoas aqui que não estão conseguindo avançar na sua vida de relacionamento com Deus, e venha para uma reunião como essa e seja alcançado, e seja tocado por algo novo, e saia daqui desfrutando de coisas novas no Senhor. Você crê nisso? Então é importante a gente se perguntar hoje, onde que eu estou nisso tudo? Como está a integridade do meu coração, no meu ambiente de culto? Nós vamos ver na palavra o Senhor batendo bastante nos fariseus, e não só porque eram fariseus, mas por conta do apego que eles tinham à aparência. Então quem olhava para um fariseu via ali a veste, via a sua postura, via ele ali se envolvendo com as coisas do templo, e tinha ele como um homem de Deus por fora, mas o próprio Jesus testificava do interior desses homens. O texto ainda que nós lemos de Isaías 29, ele fala disso: ai daqueles que acreditam que estão nas escuras, estão pensando assim, ninguém sabe do que a gente está fazendo, e a gente quase que crê,
Deus também não sabe, mesmo sabendo que Ele sabe. Das duas umas, ou a gente acredita que de vez em quando a gente consegue enganar o Senhor, né, em uma ação ou outra, ou às vezes a gente não está acreditando que Deus está olhando para nós. Quero ler um texto. Ela estava falando dos fariseus. Então, os fariseus tinham esse lance da aparência. De um outro lado, tinha também os saduceus, que não se importavam tanto assim com a aparência, mas também não criam no sobrenatural de Deus, e eles interpretavam as Escrituras a partir do que eles mesmos acreditavam. Cara, a Bíblia já viu pessoa que fala assim, ó? Cara, o Evangelho é simples. E não é o simples do simples com temor, cara, é amar a Deus, amar as pessoas, acabou. Já viu? Já conversou com alguém que fala assim? Não, o negócio é simples, é que vocês estão maquiando. É simples, mas não é simplista, né? Como se diz. Porque não dá para a gente tentar interpretar o que Deus quer de nós a partir da nossa própria cabeça. Deus não cabe aqui. E não dá para a gente acreditar que o que Deus quer de nós é que a gente cumpra rituais. Não, nós já não estamos mais nessa era. O Espírito Santo de Deus está dentro da gente. Cabe a nós um lugar de dependência, de sensibilidade, de busca real, de dizer: Deus, me ensina o que o Senhor quer, me conduza no teu caminho, mostra qual que é a tua vontade para mim, me leva por esse caminho. Quero ler Mateus capítulo 6, esse é o meu texto. Esse é o texto do Essência, Mateus 6, a partir do versículo 5, nós vamos ler até o 8. Mateus 6, 5 diz: quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cultos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então, queridos, Jesus está dizendo aqui nesse texto que a gente não pode mais orar em público. É isso que ele está dizendo? Não. Jesus está dizendo aqui que a gente não pode mais orar em voz alta. Jesus está dizendo que o lugar certo de orar é dentro do quarto com a porta fechada? Não. Então do que é que ele está falando? Primeiro, ele começa a dizer: quando vocês orarem, não orem em voz alta em público, a fim de serem vistos pelos outros. E eu quero trazer esse princípio para a gente aplicar no culto, na nossa maneira de cultuar. Quando nós estivermos nesse ambiente buscando ao Senhor, nós não temos que nos importar com a aparência de quem está ou melhor, com como as pessoas estão vendo a nossa aparência. Nós não temos que nos preocupar com o externo, mas nós precisamos muito nos preocupar com o interno. Que às vezes algumas pessoas conseguem muito bem adorar e não está nem aí para quem está em volta, mas também não está focado no Senhor. Queridos, não parece um detalhe? É uma coisa que passa assim até desapercebido.
Mas a gente tem falado nesses dias, né? Deus tem falado muito comigo também sobre a distração, como que qualquer coisa tira a nossa atenção. A gente falou no Essência ainda dessa semana. E é um que está levantando toda hora, é o outro que está fazendo isso, é alguém, é o celular. Então, é um assunto ali diferente, já muda tudo, já faz a gente pensar em outras coisas. A gente pega a Bíblia para ler e começa a pensar em outra coisa. Então, talvez essa seja a nossa luta mesmo. Jesus dizendo: quando você orar, entra no seu quarto, feche a porta. E tem gente que não tem quarto. Mas o que ele está dizendo aqui? Feche os olhos. Feche a janela da alma. Quando você orar, isola mesmo tudo que possa tirar a sua atenção, tudo que possa te distrair, e olha para Deus, ainda que de olhos fechados. Se for melhor de olhos abertos, abre o olho, olha para cima, imagina o céu. Mas uma coisa você faz: ore, cultue, busque, pensando nele, com consciência de que nós estamos diante daquele que é vivo, que morreu e ressuscitou, daquele que é poderoso, que é rei de todas as nações, mas sonda o nosso coração. Ele está nos chamando para esse lugar. E às vezes a distração de alguns de nós é ficar reparando em quem está perto da gente. E isso acontece desde os dias da Bíblia. Alguém fala assim: você acha que precisa de tudo aquilo? Olha o tanto que expressa. Não, para mim Deus vem, eu estou aqui, ó, na minha. E a gente vai fazendo esses julgamentos, mas eu queria te dar uma oportunidade de você viver algo diferente no Senhor. Quando a gente olha para Davi, no momento em que ele está trazendo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, ele chega ali, né, quando eles estão chegando com a Arca da Aliança, Mical, né, sua esposa, naqueles dias, olha para ele e reprova a sua atitude. Como que pode um rei dançando desse jeito, sem as vestes reais? O contexto de Mical é: olha quem é esse homem e olha o que ele está fazendo. Mas esse não era o contexto de Davi. O contexto de Davi era: tinha gente com medo dessa arca, porque ela amaldiçoou algumas coisas. Eu coloquei essa arca em carros de bois, carros novos, e eu vi os bois tropeçarem. Uzá tentou tocar para segurar e morreu. A gente perdeu gente nesse caminho. Aí a gente teve que parar para consultar Deus, para entender como é que faz isso. Então dá-lhe a gente ali a estudar, a orar, a buscar em Deus. Aí o Senhor trouxe a revelação. Olhamos para a palavra e descobrimos que a Arca da Aliança tem que ser carregada nos ombros dos homens. Aí a gente tomou a postura de dar 6 passos, e o 7º parava, pega um animal, sacrifica e faz o ritual, tal. Beleza, fechou? Fechou. Mais 6 passos. Durante de 15 a 20 quilômetros mais ou menos era a distância. A hora que esse cara chega com a Arca da Aliança, você quer que ele faz o quê, irmão? Vai dançar e vai pular. Para quem está olhando, está falando a aparência, olha quem que é, não está se importando. Davi está falando: eu sei o que eu estou vivendo com o Senhor, eu sei o que eu estou descobrindo nele, eu sei a vida que eu tenho nele, eu sei que pessoas morreram nesse caminho. Nós paramos, nós olhamos e olhamos de novo e demos passos devagar. A gente queria correr com os nossos carros de bois, mas Deus fez a gente parar e sacrificar e observar. E não é de um dia para o outro, vai tempo. Agora Deus, irmão, não vai ter quem vai tirar o meu louvor.
Não vai ter quem vai tirar a minha dança. Eu quero ver quem é que vai tirar a expressão. Irmão, não tem a ver com o nosso contexto pessoal, com a reputação, mas tem a ver com a história de alguns de nós que estão vivendo com Deus, vivendo experiências e construindo um relacionamento. E talvez muitos não entendem isso e às vezes julgam a expressão porque não estão vivendo uma história profunda com Ele. E existe um convite para cada um de nós, para a gente mergulhar numa história com Deus, para a gente mergulhar num caminho profundo com o Senhor, de ter experiências, de olhar para aquilo que Ele está fazendo. Irmão, na hora que a gente se reunir num culto como esse aqui, não vai ter para ninguém. Nós vamos expressar mesmo, a gente vai fechar o olho, a gente vai para Deus, nós vamos com tudo, nós vamos igual os salmos nos ensinam, com cântico, com dança, com instrumentos sonoros, com símbolos sonoros, com percussão, com cordas, com tudo, junta tudo. Uma coisa importa, que todo ser que respira louve esse Deus. Eu creio que esse é o caminho que nós precisamos olhar. Talvez o que está faltando mesmo para nós é esse lugar de intimidade com Deus, não só como um ritual diário, que é importante também, mas como alguém que está vivendo a vida e sabe que tudo aquilo que está buscando está se devolvendo para Deus, que os planos que estão no seu coração e na sua vida, a sua busca diária está te levando para um lugar mais próximo de Deus. Falei na semana passada e estou construindo ali na minha rede social um ensino sobre o chamado. E eu ainda não cheguei nessa parte. Essa semana eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. Mas que, cara, nós fomos chamados para conhecer a Deus. E o nosso chamado nos leva ao conhecimento de alguém. Então, ou a nossa vida diária está nos chamando para conhecer a Deus, ou ela está nos levando para um conhecimento próprio de nós mesmos. E os nossos passos vão mostrar isso no nosso dia a dia. Então, eu acredito que o que precisa ser consertado não tem de fato a ver com o culto, com o que acontece aqui na nossa reunião, mas tem a ver com a nossa mentalidade, com o nosso coração, com a nossa consciência e com a fé que nós temos. Você crê nisso? Ia ler Mateus capítulo 4. No verso 10, de 8 a 10. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Olha só que interessante. O diabo, nesse momento de tentação, leva Jesus a uma visão dos reinos desse mundo e mostra tudo para ele. Olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar os reinos deste mundo. E é interessante que João escreveu em Apocalipse 11, versículo 15, não me lembro, que os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Então, é verdade, estava nos planos de Deus. O que ele estava tentando fazer era só trazer um atalho ali para Jesus. Mas eu quero ter a sua atenção na forma em que até mesmo o diabo propôs para Jesus: se prostrado
me adorares. E Jesus não combate esse tipo de adoração, pelo contrário, ele vai dizer: não, eu vou prestar culto, eu vou adorar sim, e eu vou ter os reinos deste mundo sim, mas não é diante de você, não é diante de um atalho, é diante do meu Deus. Queridos, para dizer que a adoração, ela não acontece somente de palavras, ela não acontece somente da expressão, ela também não acontece só de fechar os olhos. Não dá para a gente colocar dentro de uma casinha, mas uma coisa está muito certa. Eu comentei isso com o pastor Hugo ainda no Essência, acho que foi na reunião mesmo, que durante um tempo, os nossos pais adoraram com expressão, que quase que eram obrigados a fazer assim, que se não fizesse assim não estava em Deus. Depois de um tempo, as pessoas começaram a olhar e falar assim: cara, não precisa de tudo isso, Deus vê ao coração. Mas agora a gente não está olhando para os lá de trás e nem olhando para a geração atual, nós estamos olhando para a palavra. Mateus ainda trouxe na semana passada tantas expressões de louvor, abrindo o texto e falando, abrindo o texto e falando. Hoje mais uma vez, o Alisson também, hoje mais uma vez, nós estamos abrindo o texto e o texto está dizendo, não é só com palavras, é com expressão, é com prostração, mas também é com palavras e também é com uma mente voltada ao Senhor. Existe um caminho para nós aqui, e é um caminho bíblico. E eu queria pegar um princípio de algo que o apóstolo Paulo falou, e não se trata desse assunto, mas eu vou usar do princípio aqui. Talvez é só uma heresiazinha, mas que ele fala assim: o que vem primeiro não é o espiritual, é o natural, e depois vem o espiritual. Eu queria usar desse princípio para dizer que às vezes nós entramos num ambiente de culto e nós começamos a esperar por uma movimentação sobrenatural, para um arrepio, para alguma coisa assim, para a gente começar a reagir, para a gente começar a orar. Cara, não sei, foi lá no culto, lá não senti nada. Eu começo a adorar a hora que eu começo a sentir alguma coisa, aí eu expresso. Eu queria convidar você a não esperar algo divino, transcendental, para começar a oferecer o seu melhor. Trago as palavras do pastor Alisson nesse momento, na nossa memória, que a gente não consegue medir aquilo que Deus tem para derramar sobre nós, mas nós conseguimos decidir sobre o nível da nossa entrega a Ele. Deus, eu não sei se o Senhor vai fazer alguma coisa poderosa hoje, irmão, Ele vai fazer. Vou contar para você. Talvez não seja do jeito que a gente imagina, mas todo encontro nosso com Deus, eu não sei se você já viveu essa experiência, mas para uma hora sozinho, feche seus olhos, comece a levar seu pensamento a Deus e comece a contemplar. Como que contempla, Jordão, de olhos fechados? De olhos fechados. Comece a dizer o que Ele é para você. Não tem como. A gente sente o Senhor na hora. Eu tenho algumas sensações assim por dentro, às vezes na minha cabeça, eu não sei explicar. Sem ninguém, sem a necessidade de mostrar algo para alguém. Mas quando eu entro nesse lugar com Ele, eu sei que Ele está. E que desespero o dia, de repente, eu tentar entrar nesse lugar e não encontrar. Que eu vou me desesperar, porque eu sei das experiências e do caminho que eu tenho vivido com Ele. Eu sei do lugar em que Ele me fez nascer, da jornada que Ele
depositou na minha vida, dos dias, dos meus desafios, e eu sei da minha incapacidade de ser e de fazer aquilo que Ele escreveu ao meu respeito. Mas eu sei que se eu cheguei até aqui, é porque o Senhor tem me conduzido, o Espírito Santo está em mim, está soprando, fazendo. Às vezes isso fica numa camada tão profunda que a gente esquece. A gente tem dificuldade de tocar. Mas Ele está aqui. E talvez hoje seja um ótimo dia para que a gente tire todas essas camadas, tire toda a distração, tire todo outro e qualquer motivo, sabe, que nos distancia do Senhor. Sei lá, às vezes abrir o olho é ruim, porque começa a ver as coisas, começa a ver luz, começa a ver uma criança, então fecha. O que é que você precisa fazer para que a sua consciência se volte totalmente para Deus? Lute e faça isso. Porque esse é o nosso lugar de segurança e de sustentação da nossa fé. Esse é o nosso lugar de conservar e de cultivar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E esse também é o lugar de nós nos prepararmos para viver aquilo que o Senhor ainda deseja realizar através da sua igreja, através do corpo de Cristo. Mente, coração, corpo, alma e espírito, tudo nele. Queria te convidar a se colocar de pé nesse momento, a fechar os seus olhos.